As primeiras notícias vieram da China. Nas redes sociais e organizações de apoio, os números denunciavam uma pandemia. A quantidade de mulheres chinesas que buscaram socorro durante a quarentena aumentou em 300%. Uma pandemia de violência doméstica. Fechadas em casa com seus agressores, muitas mulheres estão vivendo um isolamento tenso. A violência doméstica não é uma novidade, nem tampouco uma exclusividade brasileira. O aumento expressivo do número de casos durante a quarentena em vários países precisa chamar a atenção. Ainda mais porque, se em circunstâncias normais já era difícil pedir socorro, estar em casa, isolada com o agressor 24 horas por dia, tornou o problema ainda maior. E essa pandemia silenciosa também se ampliou muito no Brasil. Como pedir ajuda se aquele que agride está sempre por perto? Que números retratam essa realidade se muitos casos nem chegam às autoridades e grupos de apoio? O que cada um de nós pode fazer para identificar e ajudar uma vítima? São perguntas que a gente quer muito responder no Sala de Convidados de hoje. Se você tem outras, manda para a gente também. O programa está começando. Ao invés de eu ter que ir até ele para chorar no ombro dele, poderia ir até o meu caixão e ficar chorando pela possibilidade de realmente acontecer uma coisa pior comigo. A gente tem que ficar atento às nossas vizinhas, mães, irmãs. A gente está vivendo a pandemia da violência doméstica e familiar contra as mulheres dentro da pandemia do novo coronavírus. Não necessariamente é a própria vítima que tem que ligar. Às vezes uma vizinha pode ligar. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Conversando comigo hoje pela internet sobre violência doméstica na quarentena, Carolina Ferracini, gerente de projetos e líder da área de enfrentamento à violência contra as mulheres na ONU Mulheres Brasil, Maria Silvia, presidente da ONG Guelé 10, Vera Marques, pesquisadora do CLAVES, Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde da Fiocruz. E com um assunto tão delicado, a sua participação é muito importante. Eu recebo as suas perguntas e comentários aqui ao longo do programa e compartilho com as nossas convidadas. Manda pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Sempre que a gente produz uma reportagem sobre a violência contra a mulher, é difícil encontrar quem queira denunciar as agressões. Um tabu, um constrangimento, uma exposição dolorida do relacionamento. Eu tentei tomar um remédio, ele foi tirar o remédio da minha boca. Isso acabou me machucando, me sufocando. Quando eu consegui que ele parasse de me sufocar com a mão dele dentro da minha boca, ele começou a apertar meu pescoço. Segundo o Instituto Maria da Penha, no Brasil, a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal. Só em 2018, 1.600.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento. 37% das brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres não denunciaram o agressor ou procuraram ajuda, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As mulheres que são vítimas da violência doméstica estão submetidas a um ciclo difícil de ser rompido. O agressor deixa a vítima em um constante estado de medo, agressões verbais, ciúmes e ameaças. Em seguida, começam as agressões físicas e, neste momento, a vítima percebe que está sofrendo o abuso. Mas quando a mulher tenta romper o ciclo, o agressor entra na fase chamada lua de mel. Faz juras de amor e promete: tudo vai melhorar. E aí, o ciclo começa mais uma vez. A violência contra a mulher, ela tem uma raiz cultural muito forte, né? Tanto homens como mulheres, todos nós fomos socializados a entender, né,
que papel de homem é um, papel de mulher é outro, né? De que mulheres são destinadas a fazer certos tipos de trabalhos e atividades mais voltadas ao lar, ao domicílio, ao cuidado da casa, e o homem é o provedor, né? Então, esses estereótipos de gênero, né, que infelizmente vem mudando, eles ainda embasam, né, e estão por trás das muitas violências que as mulheres sofrem no dia a dia. Desde que a quarentena começou, o mundo tem assistido a um aumento no número de casos de agressões a mulheres dentro de suas casas, isoladas com parceiros violentos e separadas de pessoas e recursos que podem ajudá-las, às vezes sem ter acesso nem mesmo a um celular. Não é sempre que o agressor tem um passado criminoso. Muitas vezes ele passa quase despercebido pela vizinhança e é uma pessoa querida no bairro. Pode ser o pai, o irmão, um namorado, o marido ou até mesmo o próprio filho. A violência contra a mulher é um problema antigo, uma pandemia silenciosa que ficou ainda pior com o isolamento social. A gente está vivendo uma pandemia dentro de uma pandemia, ou seja, a gente está vivendo a pandemia da violência doméstica e familiar contra as mulheres dentro da pandemia do novo coronavírus. Segundo dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, houve um aumento no estado de mais de 50% no número de denúncias de violência contra mulheres desde que o isolamento começou. A maioria das mulheres está sem condições de fazer uma denúncia presencial, numa delegacia, por exemplo, mas outros canais têm registrado o aumento da violência doméstica no país. E se a gente for olhar para as chamadas de 190, que é o número de notícia das polícias militares, e o Ligue 180, né, do governo federal, do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, esses números cresceram durante a pandemia, né, aumentaram. Esses canais de denúncia e de chamado de emergência, o número de pedidos aumentou durante a pandemia. E, consequentemente, os números de feminicídio nesse período também aumentaram. Uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que companheiros ou ex-companheiros são responsáveis por quase 90% dos casos de feminicídio. Em mais de 60% dos casos, as vítimas eram negras. A média é de uma mulher morta a cada 8 horas. Com o isolamento social, a situação ficou ainda mais preocupante. Quando comparamos março e abril de 2020 com o mesmo período do ano passado, houve um aumento nos casos de feminicídio de 22%. E essa estatística negativa pode ser ainda maior. Os estados vêm trabalhando para que as polícias possam adquirir um olhar de gênero na investigação. Porque quando a gente fala em registro de feminicídio, a gente está falando de um inquérito policial que está começando, né, e que já está identificando que aquela mulher foi assassinada por ser mulher, né, que é o que fala a lei do feminicídio. Mas há homicídios de mulheres em que essa conclusão ela só é possível ao final do inquérito. Carolina, Vera, Maria, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje, com um assunto sempre urgente e parece que mais do que nunca, né? Carolina, em abril, a ONU Mulheres trouxe esse dado, mostrou inclusive que na China chega a 300% o aumento do número de mulheres pedindo socorro por conta da violência doméstica. Que fatores contribuem? Só para quem não vivencia essa situação poder entender, que fatores contribuem para essa alteração, para essa ampliação da violência doméstica, não só no Brasil, mas em vários países, como a ONU Mulheres levantou? Então, a visibilidade da violência doméstica durante essa pandemia tem sido muito discutida, né? É importante, primeiro, a gente falar que a violência doméstica é uma pandemia antes dessa pandemia. Sim. Ela sempre foi, ela é gravíssima. E nesse momento, a gente olhar para se falar disso, talvez um ponto de entrada para a gente trabalhar a prevenção de uma maneira mais estruturada, daqui para o futuro, para aquele novo normal que a gente imagina, né? Então, os fatores principais que fazem a gente trabalhar e saber e ouvir falar mais desse assunto são ligados ao fato de que as pessoas estão confinadas, elas passam muito tempo
dentro das próprias casas, as mulheres não têm para onde ir se acontece uma agressão, existe um estresse maior nas famílias por conta das dificuldades econômicas também que a pandemia traz. Então, uma série de fatores que agravam aqueles fatores de risco que já são parte da pandemia, que é a violência doméstica, a violência de gênero, mesmo antes do Covid-19. Com certeza uma pandemia bem antiga, né, que acompanha a história da humanidade, só que atualmente a gente fala com muito mais espaços, né, para poder falar disso, né, Vera? Vera, o feminicídio é um ponto culminante de todo um ciclo de violência, como a gente mostrou ali na reportagem. Aí eu te pergunto o seguinte, dentro disso que a Carolina trouxe para a gente, né, de que já é uma pandemia, esse resultado, esse ciclo, ele se perpetua ou ele pode ser rompido de alguma forma? Como é que vocês observam no Claves essa continuidade desse ciclo? Bom, primeiramente, bom dia a todas, todos. O ciclo, ele pode ser, obviamente, rompido, né? O que a gente tem visto nesse contexto de distanciamento social, isolamento social, é que a fase 2 do ciclo, que é o de maior agressão, né? O vídeo inicial comentou, o ciclo começa com uma fase 1, com algumas agressões, né? Xingamentos, muito da ordem do psicológico, depois ele vai avançando em práticas mais agressivas, mais violentas, muitas vezes combinando na agressão física, né? E depois, então, no momento que a mulher ela entende que ela precisa sair dessa situação de violência, que ela começa a buscar ajuda, o homem teme perder o controle sobre essa mulher. Ao temer perder o controle, e é o controle que a gente está falando, é de poder que a gente está falando, não é de amor por essa mulher, né? À medida que ele teme perder esse controle, ele então se arrepende, entre aspas, né? Pede perdão, tenta resgatar aquela relação, né? E aí é o que se chama de fase de lua de mel. Aparentemente tudo se resolveu e ficou no passado, é só aparentemente, né? Num contexto como o nosso de isolamento social, essa fase 2, ela tende a se estender por muito mais tempo e se acirrar nesse nível de violência, né? Porque, de fato, as possibilidades de escape estão reduzidas. Né? Como sair então, de casa no meio de uma quarentena, né? Como se mudar, por exemplo, né? E outra, né? Felizmente, temos investido na internet, na tecnologia, em redes sociais, nesse enfrentamento, mas sabemos que muitos homens confiscam o celular das suas mulheres, deixam elas completamente isoladas, né? E essa sensação de idade, pela dificuldade de acesso dessa mulher à busca por ajuda, ele assiste toda essas violências, essas agressões. Então, essa segunda etapa se resolve com muito mais dificuldade, com muito mais sofrimento, né? Mas é preciso fazer. Maria, a entrevistada Juliana Martins, ela faz um comentário que eu acho muito importante, que também leva a gente a discutir as origens, se é que é possível identificar historicamente um momento inicial disso, né? Mas ela fala que é um problema com raízes históricas, com estereótipos de gênero e, eu acrescento aqui, há um recorte de raça. A mulher negra, ela sofre muito mais com a violência doméstica ainda. Qual é a importância da gente chamar a atenção para esse recorte de raça e como é que a gente traz para uma sociedade racista essa observação e esse cuidado ampliado ainda mais para essa mulher? Bom, eu posso começar dizendo que nós costumamos dizer, né, em nossos estudos, que o Brasil ele tem uma sociedade estruturada
pelo racismo, pela violência e pelo machismo, né? O DNA da formação do Estado brasileiro, ele é violento, né? E a violência contra a mulher é uma situação democrática, assim como o vírus do Covid-19 é democrático. Mas existem parcelas da população que têm melhor possibilidade de se defender desta violência. E aí é que entra o racismo. Essa pandemia, por exemplo, escancarou as desigualdades e as iniquidades pelas quais passam uma parcela muito significativa da nossa população, não é? Uma parcela extremamente vulnerada pelo Estado, mas a gente tem que perceber que essa parcela da população é majoritariamente negra. E as mulheres negras e meninas negras estão na base dessa pirâmide da sociedade e têm muito mais dificuldade por conta dessas desigualdades, por conta dessas iniquidades, de acesso à justiça. E quando eu falo acesso à justiça, eu estou falando acesso à justiça de uma forma ampla, não é? Que é aquele acesso à cidadania que para essa população é extremamente dificultado, né? Obstacularizado por conta das desigualdades, e o acesso à justiça de uma forma, como a gente fala, aí no sentido de, por exemplo, ir a uma delegacia, de procurar, de ter condições de procurar uma rede de apoio ou de enfrentamento à violência doméstica e familiar, e, por outro lado, também políticas públicas que não são pensadas com esses recortes que a gente fala, né, interseccionados, né, com a questão de gênero, ou melhor, de raça, geracional, de renda, enfim, todos esses marcadores sociais que vão trazer uma dificuldade, principalmente para essas mulheres negras, de denunciar, ou seja, de se proteger desta situação. Vocês acabaram de falar aqui também dessa questão de que muitas vezes essas mulheres não têm para onde ir, não têm não tem um outro lugar onde se apoiar, que é o caso das mulheres negras. Nós estamos vendo a forma como o Covid-19 está impactando as comunidades pobres e periféricas, porque é isso, são pessoas que vivem em situações de habitação extremamente degradadas, né? O princípio da dignidade humana a gente não vê nesses espaços, como a gente costuma dizer aqui nas periferias, mora todo mundo junto e misturado, não é? Em pequenos espaços, e daí a dificuldade para que essas pessoas se isolem, não só do Covid-19, mas de toda essa situação de violência, vamos dizer assim. Eu até aproveito, eu acho que é isso. Eu até aproveito a sua fala, Maria, para fazer uma indicação para quem está em casa e para vocês também. Não sei se vocês já viram a revista Hades da Fiocruz desse mês, está muito interessante. Ela traz realmente uma abordagem ampla sobre como a mulher está sendo, a vida das mulheres em especial estão sendo impactadas pela pandemia, e também uma parte especial da matéria falando sobre a violência doméstica. Eu tenho uma participação aqui da Matos Flor Graça, que ela perguntou para vocês pelo Facebook. Ninguém merece apanhar, mas por que elas ficam? E eu até emendo aqui também uma complementação. Existem momentos de afeto, esse momento da lua de mel, não é uma relação simples de observar para essa mulher que está vivenciando, né? Ela vê uma complexidade ali, altos e baixos, e se alimenta também daquilo. Eu começo com você, Carolina. Vamos fazer uma rodada aí de observações sobre esse comentário da Flor, para a gente poder entender como é que por que elas não saem, né? Que motivos principalmente levam essas mulheres a permanecer nessas relações abusivas? Bem, as minhas companheiras também vão comentar. Eu acredito que, inicialmente, é importante a gente olhar para isso. É uma relação, né? E podem existir uma série de razões, não uma, não duas, e cada mulher
na sua individualidade, na sua diversidade, vai ter as próprias. O ponto principal disso é não entender por que elas ficam, mas como apoiar mesmo aquelas que ficam. E como não julgar e ser sempre uma presença de força e de estrutura, como amigo, parente, vizinho, conhecido, enfim. O nosso papel não é entender como elas ficam e por que elas ficam, o nosso papel é apoiá-las no tempo delas. Eu acho que o exemplo do vídeo que apareceu no início é exatamente esse, né? Ela pergunta, você precisa de ajuda? E é o tempo da outra, é o tempo da mulher que está dentro daquele contexto de violência que é respeitado. Não é uma decisão externa e unilateral, existe a preocupação com isso. Então, as razões podem ser muitas, principalmente as pessoas estão em casamentos, estão em relacionamentos, têm filhos, têm dificuldades econômicas, tem uma série infinita que eu vou passar para as minhas companheiras para elas comentarem. Porém, eu acho que o ponto principal é a gente falar de verdade, vamos parar de julgar, parar de usar os nossos tempos e vamos olhar para cada ciclo de violência como único e para cada mulher como dona do próprio destino. Tá. Até porque esse é um outro motivo de sofrimento também, esse julgamento social, né, Maria? Queria trazer o comentário para você. Sim, e a própria reportagem, a interlocutora diz que nós temos motivos e razões culturais, não é? Para que essas relações estejam nesse padrão, né? Primeiro uma violência, um empurrão, um puxão de cabelo, depois no outro dia um pedido de desculpa, algumas flores, e aí a gente vem para o ciclo, né, como está falando aí, de lua de mel, e no dia seguinte uma outra violência. Esse padrão cultural que ainda persiste na sociedade brasileira, e eu vou falar de sociedade brasileira, mas eu acho que é um padrão mundial, as mulheres são responsáveis por um casamento bem-sucedido, não é? A gente ainda tem esse padrão de estar casando com o príncipe encantado, com aquele que vai cuidar de nós, né? Nós ainda temos esse padrão de convívio na sociedade, né? Nós ainda temos mulheres que são criadas para casar e ter filhos e cuidar da família, né? Eu sempre digo que a gente não pode ter como régua do mundo o nosso próprio umbigo, não é? Eu acho que nós que estamos aqui hoje conversando nesse programa somos mulheres independentes, que estudamos, que cuidamos de nossas vidas e que não temos uma dependência emocional, econômica, enfim, de um homem, ainda que que tenhamos um companheiro. Nós vivemos uma situação diferenciada de muitas outras mulheres que vivem nesse padrão que a sociedade impõe, não é? Ser casada, ter filhos, nem sempre são dependentes economicamente, muito ao contrário, tem muitas que não o são. Nós temos casos, e muito recentemente nós tivemos notícias de uma juíza de direito que foi assassinada pelo companheiro, um delegado, não é? E que ficou todo mundo surpreso quando soube que aquela relação era uma relação abusiva. Né? Muitas vezes, então, inclusive, o fato da mulher ter uma renda também é motivo para violência, né? Tipo, ainda mais ganhando mais do que o companheiro, isso é comum, né? Então, como disse a Carolina, cada relação é uma relação. Cada relação tem que ser vista na sua individualidade e no seu contexto, né? E eu sou aqui coordenadora do curso Promotoras Legais Populares em Gueledés, e uma das coisas que a gente fala quando estamos falando de violência doméstica é nunca julgar essa mulher. Eu acho que essa solidariedade de estar junto e informando, dizendo para ela, olha, da próxima vez você pode não estar viva, não é? Para contar essa história para mim de novo. Então, por favor, é isso, é fortalecer essa mulher para ela sair do ciclo de violência. Vera. Bom, concordo plenamente com a Carolina, com a Maria Silvia, elas levantam vários pontos
E é importante esse olhar de não julgamento, né? Bom, do ponto de vista acadêmico, as pesquisas, elas sinalizam alguns motivos, né? Dentre vários, né? Como elas colocaram bem. Então, dependência econômica é uma das razões, a questão dos filhos é uma razão muito forte, né? Um desejo de não separar o pai dos filhos, né? As pressões sociais, que a Maria Silvia coloca muito bem, né? Um forte sentimento de se sentir culpada por aquela situação, uma situação que ela não tem culpa, mas ela se sente culpada, né? E eu queria destacar, são várias as razões, mas eu queria destacar uma que é dependência emocional, né? A violência, ela não começa com o feminicídio, ela não começa com uma surra, ela começa ali, no mínimo, num certo discurso, muitas vezes, de proteção à mulher. Eu preciso te proteger, querida. É assim, é muito sutil como ela começa a desenvolver. E isso vai, ao longo do tempo, minando essa mulher. Esse homem vai convencendo essa mulher sutilmente, ao longo do tempo, de que ela não é capaz de ter o seu próprio protagonismo, né? Ele vai minando essa autoconfiança, essa autoestima, até que a mulher, ela acaba se convencendo disso. Por isso que ninguém sai do ciclo de violência sozinho, é necessária a rede. É a rede que vai ajudar nessa saída, dada a fragilidade econômica, pelas pressões sociais e pela autoestima minada ao longo do tempo. A gente tem um minutinho, vou passar para vocês, a gente tem um minutinho para concluir esse bloco. Maria e Carolina, começo por você. Não, só para complementar também o que a Vera está falando, dentro desse processo, o momento que a mulher reconhece que está num ciclo de violência não é logo que ela entra no ciclo de violência, né? Então, culturalmente, os homens e até as mulheres estão socializados a resolver conflitos com violência. Isso faz parte da nossa cultura como Brasil, como pessoa, como povo. E então, às vezes, a gente simplesmente não reconhece uma violência se ela não é escancarada, se ela não é explícita. Se ela vem em fala, né? Muitas vezes a agressão é verbal, né? E vai minando aquela autoestima com o tempo, né? E algumas violências são naturalizadas. Então, as mulheres, às vezes, estão no ciclo de violência e não reconhecem, porque naturalizam a violência. Até porque é uma pandemia, é pandêmico mesmo. Só para a gente fechar esse bloco, Maria. É só para complementar o que Vera Marx falou, porque esta atitude do agressor ou do autor de violência, como depende, né, do contexto que nós estamos falando, né, acontece... Esse minar a autoestima da mulher, né? Essa coisa de não, eu estou te protegendo. Eu costumo dizer que essa mulher que sofre violência, ela estava em isolamento muito antes de começar a pandemia. A mulher que vive uma situação, uma relação abusiva, ela já está em isolamento, porque esse agressor, ele tem esses caminhos de afastá-la dos amigos, afastá-la dos parentes. Alguns, eu não quero que você vá para a escola, por exemplo, porque eu quero que você fique comigo, que você seja minha, enfim. E essa coisa, né, da proteção, não, eu te amo, é o amor que eu sinto por você e por isso eu não quero que você esteja com outras pessoas, eu quero que você fique comigo. E isso já é um isolamento. Isso, né? Já é uma violência, né, também. É uma violência, é um isolamento e que o isolamento com a pandemia só exacerbou. Eu acho que é isso. Olha só, no próximo bloco você vai ver como identificar um relacionamento abusivo e romper com o ciclo da violência. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre violência doméstica na quarentena.
Conversam comigo pela internet. Carolina Ferracini, gerente de projetos e líder da área de enfrentamento à violência contra as mulheres na ONU Mulheres Brasil. Maria Silvia, presidente da ONG Guelé 10. E Vera Marques, pesquisadora do CLAVES, Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde da Fiocruz. E ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Está em casa? Aproveita para mandar os seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com as nossas convidadas. Envie pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Um ciclo difícil de romper, que muitas vezes depende de amigos e parentes para ser encerrado. Eu peguei convite de casamento, a minha sogra estava em casa e aí a gente foi no quarto, a gente começou a discutir, ele estava com gesso na mão, me deu uma gessada na testa, eu fiquei com um roxo na testa. Depois do casamento, as discussões e agressões continuaram. Foram anos de tentativas, até que depois de ligar para um amigo, ela viu que a situação poderia ficar ainda pior. E aí ele falou pra mim que se eu não criasse coragem e não fosse pra delegacia dar uma queixa, a próxima vez que isso acontecesse, que ele ia estar lá pra me receber se eu precisasse chorar no ombro dele, mas que o que podia acontecer, ao invés de eu ter que ir até ele pra chorar no ombro dele, ele poderia ir até o meu caixão e ficar chorando pela possibilidade de realmente acontecer uma coisa pior comigo. Criar coragem e ir até a delegacia não foi fácil. Mas com o apoio de amigos, familiares e psicólogos, nossa entrevistada entendeu que vivia uma relação abusiva e que ser agredida em nenhuma situação é normal. Essa história aconteceu antes da pandemia chegar no Brasil. Hoje, muitas mulheres enfrentam o isolamento social em casa, com o agressor 24 horas por dia. A pergunta é, se antes já era difícil, e agora? Como fazer para romper esse ciclo de violência? Um exemplo é o aplicativo Juntas, um projeto do Guelé 10, Instituto da Mulher Negra. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente e conecta mulheres a uma rede de proteção que poderá ser acionada em situações de perigo. A startup Mete a Colher também utiliza a tecnologia como aliada no combate à violência contra as mulheres. As mensagens chegam através das redes sociais. O atendimento e apoio e redes, né, de suporte às mulheres virtuais, elas contribuem de uma forma porque são silenciosas, ou seja, a mulher está ali digitando, ela não precisa estar falando, e às vezes ela pode apagar aquela mensagem logo após. A mulher que entra em contato também recebe informações sobre uma rede de serviços voltadas ao enfrentamento da violência contra mulheres. A gente orienta ela a ir até centros de referência de atendimento à mulher, que contam com advogadas, assistentes sociais e psicólogas especializadas nisso. A gente fala de como ela deve fazer uma denúncia, a gente tira dúvidas em relação a ameaças que elas sofrem. Por exemplo, se você me separar, eu vou ficar com a guarda das crianças. Então, acaba que a gente consegue tirar muito essas dúvidas, né, das mulheres e a gente orienta ela a alcançar esses locais. E se nunca estivemos tão distantes, também nunca estivemos tão próximos virtualmente. A gente passou a conhecer mais a casa das pessoas nas redes sociais e nas reuniões de trabalho, em muitos casos, feitas pela internet. Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinha só. Em tempos de isolamento social, é necessário estar mais alerta. A orientação é, se você desconfia que alguém próximo está sofrendo violência, envie uma mensagem, pergunte, faça uma chamada de vídeo e denuncie. A gente tem que ficar atento às nossas vizinhas, às nossas mães, irmãs, amigas, né? Acho que a gente, quando a gente olha para os números e vê que o número de chamadas de emergência 190 cresceu nesse período, né? Não necessariamente é a própria vítima que tem que ligar. Às vezes uma vizinha pode ligar. E com um olhar mais aguçado, podemos enxergar um pedido de ajuda onde nem imaginamos. E uma mensagem pode mudar tudo.
chegou uma encomenda para você. Você pode ir lá embaixo buscar? Pra mim? É. Eu não pedi nada. Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Amiga, tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. Gente, o que tá acontecendo? Desce lá embaixo. Falando de polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Respira, eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, acabou. Essa campanha é de uma força, né? Vai direto ao ponto e retrata bem esse momento mesmo de quarentena. Maria, a gente cita na matéria aí o aplicativo da Guelé 10, o Juntas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse aplicativo para a gente e também dissesse qual é o respaldo que essa mulher tem ao procurar ajuda, porque essa é uma grande preocupação também, né? De buscar ajuda, não conseguir essa resposta e a violência aumentar ainda mais. A gente, inclusive, tem conhecimento aí de casos de feminicídio que vem depois de várias denúncias em delegacias, enfim. Traz para a gente um pouquinho essas duas questões. Bom, primeiro que esse aplicativo, eu acho que nenhuma rede de enfrentamento tem a pretensão, ou melhor, o que nós queremos com esse aplicativo é prevenir a violência doméstica, tá? Então, esse aplicativo é mais uma ferramenta neste caminho de prevenir a violência, tá? Inclusive, nós estamos aí junto com a Fiocruz fazendo uma atualização desse aplicativo juntas, né? Um apoio da Fiocruz, e isso deve estar resolvido aí em torno de 15, 20 dias, né? Mas o aplicativo, essa mulher baixa no celular dela, tá? É um aplicativo leve, né? E a intenção é que ela gaste o mínimo possível de dados do pacote de dados dela para chamar ajuda quando ela precisar. Ela vai selecionar na rede de contato delas pessoas de extrema confiança e pessoas com quem ela possa, inclusive, trocar no sentido de pensar algum tipo de código, pensar algum tipo de alerta que ela pode mandar para a pessoa, não é? E a pessoa entenda o que significa aquele código, aquele alerta, para chamar a polícia, enfim, para mandar uma ajuda para ela, a depender da situação que ela estiver vivendo. Então, ela vai poder abrir um chat também e dizer, né, qual é o tipo de situação que ela está vivendo, né? E se for caso de agressão, por exemplo, uma agressão física, e ela tiver a possibilidade de pegar o celular, ela pode clicar 4 vezes o liga e desliga do celular, e o celular vai mandar uma mensagem sonora para o celular da pessoa que estiver fazendo parte da rede de proteção dela, tá? Então, é uma tentativa de auxiliá-la caso ela esteja na iminência de sofrer alguma violência ou esteja sofrendo algum tipo de agressão. É uma ferramenta, né, Maria? É uma ferramenta, é mais, né? uma ferramenta. É mais uma ferramenta. Porque eu acho que nenhuma ferramenta substitui o que já foi dito aqui, de que a gente esteja atenta para as nossas amigas, como aconteceu ali no vídeo, né, que é o vídeo da Maria da Penha, o vídeo da campanha do Instituto Maria da Penha, que a gente esteja atenta, principalmente nesse momento de pandemia, aos sons, aos barulhos, aos nossos vizinhos, às nossas vizinhas, não é? Porque qualquer pessoa pode denunciar uma situação de violência doméstica e pode denunciar de forma anônima, inclusive, né? Então, o aplicativo é isso, é mais uma tentativa, é mais uma ferramenta de prevenção à violência doméstica. Agora, eu vou trazer então para o comentário das três, assim, qual é realmente o respaldo que essa mulher tem na medida em que esse questionamento chega adiante. E aí com você, Carolina, eu acho que a gente podia trazer essa resposta, até fazendo um comparativo do Brasil com outros países. Assim, existe algum exemplo de país que a gente possa mirar
como boas práticas nesse sentido, em que há ferramentas, há a atenção ao que está sendo denunciado e também a resolução do problema, a proteção efetiva dessa mulher? Ok, eu acho que a rede de proteção ela precisa estar ativa, funcionando e ser considerada, principalmente durante a pandemia, um serviço essencial. Aí você imagina, não só num caso específico que a mulher pede o apoio pelo celular, pelo boletim de ocorrência eletrônico, qualquer que seja a medida. Imagina que essa mulher assume o risco de pegar um transporte público e bater num serviço essencial e não encontrar esse serviço essencial aberto. Isso é gravíssimo, né? E a gente tem no Brasil, desde 2015, um desinvestimento muito grave na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres e as meninas. Então, é mais grave no momento da pandemia a gente não conseguir encaminhar essa mulher. Então, os serviços eles têm que estar preparados, eles têm que estar abertos, eles têm que estar funcionando para as mulheres. Uma das portas de entrada muito importantes para as mulheres que sofrem violência são os serviços de saúde. Imagina, por exemplo, uma mulher que é estuprada, que ela vai precisar de profilaxia, de emergência. Se o serviço de saúde de referência ou de emergência está fechado ou está destinado à emergência do Covid, essa mulher está numa emergência, que não é a pandemia diretamente, mas ela precisa ser atendida. Então é gravíssimo que a gente não mantenha e não considere esses serviços como essenciais. Eles são, mais do que nunca. Outra coisa é que, quando a gente faz as campanhas, essas campanhas têm que estar respaldadas em segurança de que a mulher vai conseguir encontrar esses espaços, né? Então, encaminhamento, quando a gente se propõe a ser a instituição ou o grupo coletivo que encaminha, a gente tem que saber que aquele encaminhamento vai funcionar, né? Então, são cuidados que precisam ser tomados quando a gente começa a trabalhar com a prevenção e com o acolhimento dessas mulheres. Vera, quer comentar? Sim, acho que a Carolina e a Maria Silvia apontam questões importantes como a rede formal de enfrentamento à violência está funcionando, né? A rede, as políticas públicas, as instituições envolvidas, saúde, justiça, enfim, estar em funcionamento, né? A gente, essa semana, teve um projeto do Congresso aprovado, foi para sanção presidencial, que tenta fazer com que essa rede esteja acessível, né? 3 meses e meio se passaram, mulheres já foram agredidas, mortas. Embora o Congresso tenha sido ágil nessa resposta... Se demorar mais de 2 segundos já é muito, né, Vera? Porque uma mulher é agredida a cada 2 segundos, então demorou 2 segundos, já passou do tempo, né? Exato. Ele foi ágil frente ao histórico de tramitação, mas deixou a desejar, dada que é a vida que está em jogo, né? Mas... enfim, é louvável, é necessário que seja sancionado com urgência e incorporado no país, né, as medidas propostas. A gente vê estados, cidade do Rio, autorizando, também foi para sanção do governador, o uso de quartos de hotel, motel, pousadas para abrigar essas mulheres. Então, essas ações são importantíssimas, né? As ações da sociedade civil, da organização de mulheres, importantíssimas, com o uso de aplicativos, de campanhas, de apoio, de informação, importantíssimas. E tem a rede informal, né, que é aquela da colega de trabalho, do vizinho, que precisa estar comprometida com essa situação, né? Acho que a pandemia estreita esses laços, né? Acentua essa nossa consciência de estar envolvido com o outro, né? A pandemia nos traz isso, né? Haja vista a quantidade de campanhas de solidariedade. Então, precisamos também estar preocupados, todos nós,
com as mulheres, né? Estar atentos. Uma mulher não apanha dentro de casa sem que o vizinho do lado não esteja sabendo que isso está acontecendo. É muito difícil. Então, precisa haver um compromisso ético, moral, de ajudar essa mulher. Mesmo que ele não queira nem se envolver, mas ligar para a polícia para que uma viatura venha, né? Ou acionar canais de denúncia. É importante, como eu disse no outro momento, né? Nenhuma mulher sai sozinha desse ciclo. Todas essas redes, todos esses instrumentos, essas ações são importantes para ajudar isso. E assim, queria só passar uma última informação, né? Algumas pesquisas mostram que mulheres que são vítimas de violência, elas têm até 20% maior, 20 vezes maior chance de ser assassinada por esse companheiro. Então, é um índice muito alto e a gente precisa trabalhar para que isso não se concretize e trabalhar lá no começo da relação abusiva, né? Com certeza. Deixa eu trazer aqui a participação. Fala, Carolina, desculpa, que eu tenho duas participações interessantes aqui. Eu acho importante, quando a Vera fala, ligue para a polícia, se você está ouvindo, se a pessoa está ouvindo a mulher está apanhando, a mulher está em risco de vida, é para a polícia, é o 190. O importante é fazer essa distinção, né? Qual é a diferença entre o do 180 para 190, Carolina? Exato. O 190 é o número que, se você percebe que existe uma emergência, você tem que ligar. Certo? O 180, ele pode ser um canal de denúncia, de informação, de conselho de como você pode ajudar aquela mulher. Tem uma série de coisas muito importantes. De onde encaminhar aquela mulher. Tem uma série de coisas que o 180 vai fazer. Mas ele não vai mandar a polícia. Ele não vai. Então, assim, é muito importante que a gente lembre que nos casos de emergência a gente tem que ligar e tem que ligar para o 190, tá? Só queria deixar... Ótimo, muito ótima colocação. Deixa eu trazer aqui, tem dois comentários entre alguns aqui para trazer, da Natasha, do Rio de Janeiro. Ela pergunta para a gente pelo WhatsApp: sabemos que a violência doméstica é um sintoma de desequilíbrio de pessoas e relações. Como o Estado pode ajudar a curar essas relações antes que cheguem nesse nível destrutivo? Seria papel do Estado a promoção da saúde mental? Deixa eu trazer com a Vera essa questão inicialmente, se vocês quiserem comentar também, Vera. Muito se associa no senso comum, me parece, a questão da violência com desequilíbrio mental, doença mental, um surto. Mas a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é gestada e consolidada no âmbito da estrutura social. É a estrutura social que definiu o lugar da mulher sempre numa condição inferior ao homem, lugar de superioridade do homem, essa estrutura que definiu esses lugares e que impõe limites e promove benefícios, privilégios a uns e limites a outros, né? E isso vai se reproduzir, seja na diferença salarial entre homens e mulheres, seja no acesso a certas profissões, seja... nas pressões sobre o cuidado dos filhos, de diversas formas, na religião, na escola. E é desde pequenininho, né, Vera? É desde criancinha, né? Exato. Há um aprendizado aí, né, que todos nós passamos e que torna essa violência algo natural, né? Algumas pessoas vão, de fato, se empoderar dessa sensação, dessa percepção de superioridade, que é falsa, né? Todos os seres humanos são iguais, não tem superioridade de uns sobre outros, né? Então, eu vejo, até mesmo como cientista social, que não se trata de uma questão da ordem do psicológico, mas sim da ordem do social, de uma cultura que promove e naturaliza certas práticas
que não são aceitáveis, porque põem o direito das mulheres a uma vida sem violência, põe em xeque esse direito. Por isso que a gente tem que estar sempre promovendo conversas e debates como esse, né, Maria? Falar com a sociedade, mostrar. Eu aqui ouvindo vocês, sendo mulher, eu realmente escuto as falas de vocês e aprendo com elas, porque realmente muita gente que convive em sociedade com outras profissões, a gente não tem total conhecimento da amplitude do problema e de possíveis soluções, né, Maria? Como é que você percebe na Guilherme 10 a importância realmente de estar ali dialogando com a sociedade e com as mulheres, sobretudo, né, para poder enfrentar esse problema? Eu quero até aproveitar um pouquinho da questão para a gente entender que o Estado tem sim obrigação de atuar nos casos de violência doméstica, porque nós já passamos da fase de que a violência doméstica é um problema privado, não é? Desde aí da década de 70, 80, o movimento de mulheres vem denunciando, né, e vem lutando para que o Estado tomasse providências em relação à violência doméstica. O caso da própria Maria da Penha, que acabou indo para uma corte internacional e que trouxe para o Brasil a obrigação de criar uma legislação específica para tratar dos casos de violência doméstica e que penso eu, foi um impulso para que o tema ganhasse reflexo, né? Ganhasse os contornos devidos na sociedade brasileira, nessa discussão, exatamente para tirar esse tema do privado e passar para o debate público. No Guilherme 10, como eu já falei, nós temos um projeto, que da nossa área de direitos humanos, que é um curso de capacitação para mulheres na periferia, o Promotoras Legais Populares. Nós capacitamos essas mulheres com noções básicas de direito, cidadania e acesso à justiça, para que elas possam se inserir nessa rede de enfrentamento de violência doméstica, mas não só isso, a violência do Estado, a violência institucional como um todo, e para que elas possam ajudar outras mulheres a enfrentarem situação de violência e saírem do ciclo de violência, né? Então, elas são capacitadas para ir a uma delegacia, para ajudar outras mulheres a procurar a rede de enfrentamento. Aqui em São Paulo, nós temos uma parceria bastante importante, uma atuação importante do Ministério Público através do GVID, que elabora cartilhas, o Tribunal de Justiça também, a Comesp, e nós atuamos em parceria com esses órgãos enquanto sociedade civil para levar essa informação de forma mais clara e mais objetiva para as mulheres nas comunidades. Neste momento de pandemia, nós entramos em alguns projetos, né, para dar esse auxílio para as mulheres, ajudar no auxílio, na solicitação de auxílio emergencial, também fazer uma escuta qualificada com essas mulheres para saber, ter alguma percepção se elas estão em situação de violência e dar o encaminhamento devido para essas mulheres caso seja necessário. Eu acho que é isso. Olha, que iniciativa excelente. Eu acho que, na verdade, é um trabalho que deveria ser feito nas escolas, né? A gente devia, na escola, no ensino médio, no mais tardar, estar aprendendo sobre esses direitos, sobre os meios legais para determinadas mudanças sociais. Carolina, eu queria, além de pedir sua participação, a gente já está chegando bem no finalzinho do programa, mas eu queria te trazer uma pergunta aqui da Cristina, que nos encaminhou pelo WhatsApp. Ela pergunta o que ainda precisa ser feito em termos legais para reduzir essa violência na perspectiva de erradicá-la como uma doença, um grande mal. Na sua opinião, qual é o caminho? Interessante essa pergunta, muito obrigada. Eu acredito que a gente precisa aplicar a Lei Maria da Penha e parar de tentar achar mais leis e buscar mais normativas que depois não são aplicadas. A Lei Maria da Penha, ela é
excelente. Ela tem componentes muito fortes de prevenção e ela tem medidas muito eficazes de quebra do ciclo e de retirada da mulher das situações de risco. Então, muito mais importante do que novas leis, é muito importante nós valorizarmos e aplicarmos a lei excelente que nós temos. E aí, vou até fazer o gancho com o que eu queria falar, que era, além disso, é voltar a ter os investimentos suficientes, minimamente suficientes, nos 3 níveis do Pacto Federativo, tá? O enfrentamento à violência é uma responsabilidade do governo federal, estadual e municipal. A rede de enfrentamento tem atores desses 3 níveis, e o investimento precisa ir não só para esses atores formais, como também para iniciativas da sociedade civil especializada, como esses que a Maria Silvia estava ilustrando. Por quê? Porque é a sociedade civil que vai entender qual é a diversidade das mulheres. Certo? Então, quando a gente fala que as mulheres negras elas têm um risco maior de enfrentar a violência, é com a sociedade civil e com as próprias mulheres organizadas que a gente vai entender como que a gente vai trabalhar esse tema. É preciso que a sociedade civil continue recebendo fomento, continue recebendo recursos para sobreviver e para continuar enfrentando esse tipo de violências, né? Eu vou dar um exemplo, falando sempre da legislação. Um grande risco durante essa pandemia é a violência doméstica contra as trabalhadoras domésticas, que são uma grande maioria negras. E a Lei Maria da Penha é aplicável, vamos aplicá-la, vamos falar sobre isso, vamos prestar atenção nesse fenômeno. Então, por aí eu queria que as pessoas continuassem. E nós, mulheres, vamos olhar para essa mulher, né? Porque precisamos umas olhar pelas outras. Vera, para a gente fechar o programa, uma última fala bem rapidinha. Bem rapidinha, que eu acho que vai de encontro que a Carolina está acentuando e que, enfim, os números falam muito, às vezes mais do que palavras, né? Então, assim, de 2015 a 2019, o orçamento do Ministério da Mulher diminuiu de 119 milhões para 5,3 milhões. Então, o número já diz claramente como a rede vem se precarizando, né? E aí não adianta ter legislação se não tiver fomento, né, gente? Bom, vamos torcer para que a gente possa se reunir daqui a algum tempo com notícias melhores sobre esse universo. Mas eu quero agradecer muito, muito mesmo a participação de cada uma de vocês e dizer que esse programa, para mim, foi um aprendizado. Eu acho que todas nós, mulheres e homens também, precisamos estar atentos a esse tema para poder aprender a lidar com ele da melhor forma possível. Muito obrigada, gente. Obrigada. Nós agradecemos. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. E fica atenta. Constrangimentos, ofensas, atitudes possessivas, desqualificações, tudo isso é violência. E se acompanhando esse debate, você identificou uma situação de abuso ou violência contra uma mulher ou a si própria, denuncie pelos aplicativos ou pelo 180. O isolamento é pela sua saúde. Não aceite qualquer tipo de agressão. Você continua com a gente no Canal Saúde. Tem Boletim Corona, tem Corona Fatos, o nosso podcast. Tudo para te manter muito bem informado e informada. Se cuida, fica em casa e compartilhe o nosso conteúdo. Os programas ficam disponíveis no site do Canal Saúde. A gente se vê de novo na próxima semana. Até lá!